Fala galera, Daniel Viana aqui da Headstrong e hoje, galera, vamos falar sobre precificação da sua mensalidade do jiu-jitsu. Esse assunto é muito importante porque a valorização da profissão começa pelo profissional. Muito se fala das federações, das confederações, cobrando que elas, de certa forma, venham ajudar os professores, os atletas. Mas você, professor, você está se ajudando? É isso mesmo, você. A ajuda, a valorização começa por você. Por que eu digo isso? A federação, a confederação promovem campeonatos, promovem eventos, promovem certificações, diplomações, para que você possa valorizar cada vez mais o seu trabalho. Uma certificação tem que ser valorizada. E você, existem dois pontos. Ou você diz que não precisa de um certificado, de um papel, e segue desvalorizado, ou você tem a certificação e não valoriza. Faz os cursos que tem que fazer, paga o que tem que ser pago para ter a certificação e não valoriza. Não valoriza o seu trabalho, o seu tempo. O que acontece é que muitos professores confundem o gostar, o amar o esporte, o amar o jiu-jitsu com o lado profissional. Acha que por gostar muito desse esporte, não podem vê-lo como profissão. Isso é um erro enorme, um erro que custa e muito, não só para você, professor, mas como seus alunos também. Você tem que ser um exemplo de profissional bem-sucedido. Então vamos lá. Um campeonato aqui no estado do Rio de Janeiro, mais barato, um campeonato oficial. Um campeonato oficial. Ou seja, no caso aqui da federação mais importante do nosso estado. O valor de uma inscrição, R$ 200. R$ 200. A pessoa vai lá num dia, faz uma, duas, três lutas, ou às vezes faz uma luta só, porque perde de cara, acabou. Não tem uma camisa, não tem nada. Não, vai lá, lutou, acabou. R$ 200. E você aí, com medo de colocar um valor de mensalidade digno do seu trabalho. Digno que venha refletir todo o seu empenho, toda a sua dedicação, todos os seus anos de experiência nesse esporte. Não tenha medo de se valorizar. Você não pode ter medo de se valorizar e valorizar, consequentemente, a sua profissão. Vamos lá. O que colabora para que você possa ter um valor de mensalidade respeitado? Respeitado no sentido de que o valor arrecadado, né, daquele grupo de alunos possa refletir toda a sua dedicação e tempo. Porque quando você está ali na academia, dando a sua aula, se dedicando para os seus alunos, você não está se dedicando para a sua família, para os seus filhos. Então, isso tem que ser valorizado. É disso que eu estou falando. Então, vamos lá. Como é que é o seu CT? O seu CT tem um tatame legal? Tatame bonito, limpo, em condições? Ou é um tatame com os dentes todo arrebentado, as coisas tudo pisoteada, bicho em cima do tatame? Como é que é? Primeiro aí, a gente tem que fazer por onde? O seu tatame tem que estar apresentável, tem que ser limpo e de preferência cheiroso. Cheiroso, é. Você passa um desinfetante, passa a higienização, o tatame fica cheiroso. O ambiente de academia de luta não pode refletir mais a dos anos 90, que a academia de luta fedia. Hoje a academia tem que ser limpa, cheirosa. Como é que são as paredes do seu CT? Tem lá seus certificados, as fotos dos mestres, ou está no cimento ainda? Não confunda.
Não estou falando que tem que ser 5 estrelas com porcelanato. Não é isso. Mas o capricho diz muito sobre o seu trabalho. Diz muito sobre o seu trabalho. Então, o ambiente tem que ser apresentável. Vamos lá, os banheiros. Como é que é a situação dos banheiros? Como é que é a situação dos banheiros do seu CT? A recepção. As pessoas vão chegar lá, vão conseguir sentar para assistir uma aula. Tem um local para recepcionar essas pessoas? Porque a pessoa tem que assistir a sua aula, tem que conhecer o seu trabalho. Então, esse local tem que ter atenção por parte do professor, por parte, de um modo geral, das pessoas que estão envolvidas nesse negócio. E quanto que você está gastando de impostos, cara? Tem que colocar tudo isso na matemática, na conta ali. Você tem um CNPJ, você é MEI. Professor, eu trabalho, eu dou aula dentro de uma academia. Então a questão dos impostos são com os gestores da academia. Tudo bem. Mas você tem que fazer valer isso aí. Tem que fazer valer. Professor, eu ainda não tenho um CNPJ. Mas você tem que trabalhar para se regularizar. Tem que ter um CNPJ. Tem que ser pelo menos MEI, tá? Porque se você trabalha em academia, muitas das vezes você trabalha lá rachando a mensalidade com o dono da academia, não é isso? E você não vai ter nenhuma segurança. Você não vai ter nenhuma segurança em termos de autonomia. Você está vivendo um dia de cada vez e sem pensar no futuro. Então você tem que regularizar a sua situação. E isso é um custo. Isso é um custo. E tem lá, no MEI lá, que possa enquadrar a tua situação. Professor de aulas particulares, o professor... Tem várias classificações lá em relação a isso. Tá? Vamos lá. A sua equipe é registrada? É registrada? Ou você não sabe o que é isso? Que eu digo na federação. O nome da sua equipe aparece lá na federação? E na confederação, na CBJJ e na IBJJF? Como é que está a situação da sua academia? Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa não tem equipe registrada, não tem CNPJ, não tem nada, e acha que da aula de jiu-jitsu não tem gasto nenhum. Tem muito gasto. Tem muito gasto. Então tudo isso tem que ser precificado, tudo isso tem que ser colocado no valor da sua mensalidade. Tudo isso tem que ser anotado ali, para que você valorize o seu tempo, para que você valorize o seu esforço, o seu tempo de tatame, e para que você seja referência para os seus alunos. E você acha, não, eu só dou aula para criança. Os pais dos seus alunos observam se você é um profissional de sucesso ou não. Eu não estou falando fama, eu estou falando profissional bem-sucedido. O profissional bem-sucedido, na minha opinião, é um profissional que consegue viver bem daquilo que ele escolheu como trabalho. E o jiu-jitsu, se você dá aula, é o seu trabalho. E é assim que tem que ser encarado. Se você não encara o jiu-jitsu como profissão, você deve parar de dar aula. Só treina, pô. Não é obrigatório dar aula. Se você é um faixa marrom, faixa preta, não é obrigatório, pô. Não é obrigatório, tá? E se você quer fazer uma intervenção social e tudo mais, faça com a sua profissão principal. Beleza? Com a sua profissão principal. E outra, tem pessoas que se enganam, acham que dentro de uma academia bem-sucedida, você não pode fazer o social. Pode. Pode. O que mais tem é pessoas que às vezes estão bem e de repente ficam desempregadas, precisam de uma ajuda, e o grupo forte e unido vai dar esse suporte para essas pessoas. Beleza? Se não é registrada a academia, é necessário registrar, ou pelo menos estar associado a uma academia registrada. O professor tem que ser diplomado, cara. Tem que ser diplomado. Para passar respeito, para passar credibilidade. Você tem que ter o conhecimento ali das regras, ter os primeiros socorros, ter os certificados ali à mostra para quem ainda não te conhece, não conhece teu trabalho, possa olhar ali. Isso é de fundamental importância. Não pense você que dá para passar batido. Não dá. Não dá.
Ah, mas o professor, eu não posso ser diplomado ainda porque eu sou faixa marrom. Tudo bem, mas você é registrado na federação? Registro é diferente de diplomação, tá? Registro é o que está lá registrando a tua faixa. Não é a diplomação, é registro. É para que a confederação e a federação saibam da sua existência e para que o seu histórico de faixas seja reconhecido por uma instituição, uma organização oficial, tá? E não vai procurar isso em qualquer instituição, não, pô. A nível de Brasil, CBJJ. A nível de mundo, IBJJF. E a nível de estado, você vai ver a federação mais importante do seu estado para você estar se regularizando, tá? Vamos lá. O seu atendimento é diferenciado? É diferenciado? Porque aqui na Headstrong, o que a gente tem de diferente totalmente das outras é o atendimento. É a preocupação que a gente tem em conhecer o aluno e prover os estímulos adequados para cada pessoa, mesmo numa aula coletiva. Então, o nosso atendimento é o nosso diferencial. Por isso que eu sinceramente, eu não gosto daquela pessoa que me liga e tenta fazer seleção de preços, ou seja, quer escolher a academia pelo preço da mensalidade. Eu convido a pessoa para conhecer, para vir assistir uma aula, para que só depois eu venha falar o valor da mensalidade. Mas por que isso? Porque eu já de antemão deixo claro aqui nesse vídeo, eu faço questão que a minha mensalidade seja a mais alta das academias ao meu redor. E eu digo de academias de jiu-jitsu, porque se for de outras modalidades ou de musculação, então tem que ser muito mais alta. Por quê? Cara, que se você quer comparar uma musculação, uma academia de musculação com uma academia de jiu-jitsu, espera aí, pô. Tem academia de musculação que você entra e sai e ninguém vem falar contigo. Ninguém vem te orientar, ninguém vem te assessorar. É esse serviço que você presta? Então não tem comparação. Com musculação não tem comparação. E com as outras modalidades, cara, eu faço a questão de ter a mensalidade mais alta. Porque eu sei do valor do meu trabalho. Eu sei da atenção que eu dou para os meus alunos. Eu sei de tudo que eu faço para fazer com que a aula seja a melhor possível. E também as questões que eu já falei até aqui, de registro, de diplomação, de formação e de valorização da profissão. Eu faço questão. Aí as pessoas muitas das vezes não querem vir assistir a aula, porque dizem que não tem tempo. A objeção já é quebrada logo de cara. Eu falo, meu amigo, se você não tem tempo para vir assistir uma aula que eu estou te convidando, você não vai pagar nada para assistir. Para assistir. Eu não estou falando para fazer aula experimental, não. Primeiro tem que assistir a aula. Depois eu passo as informações devidas. Mensalidade, quantos dias na semana e tudo mais. E isso, quantos dias na semana, tem que ser colocado também em pauta. Tá? Se você dá aula todos os dias, irmão, o seu valor também sobe de mensalidade. Você pode criar planos diferentes. Olha, 2 dias é tanto, 3 dias é tanto, 5 dias, tanto. Você tem que valorizar cada dia que você se dedica a esse esporte, tá? A essas pessoas. É profissão. É profissão. Pense nisso. Um erro que muita gente comete, como eu falei aqui da questão do valor da mensalidade, é tentar atender a todo mundo. Você faz uma publicação aí, impulsiona na rede social, tentando alcançar os diferentes tipos de alunos. Cara, foca num público que você quer atingir. Foca no público que você quer atingir. E pode ficar tranquilo. Você não vai agradar todo mundo. Não vai. E fica tranquilo em relação a isso. Nem Jesus agradou todo mundo. O pessoal foi atrás dele, crucificou, matou. Mas ele ressuscitou, não sabemos disso.
Mas não fique se martirizando, caramba, eu não estou conseguindo atingir todos os públicos. Não. Tanto de objetivos quanto de questão financeira. Cara, tente atingir, se você está vendo o jiu-jitsu como profissão, você quer viver de jiu-jitsu, tá? E isso é uma realidade. Eu prego isso aqui no canal a todo momento, porque eu quero que isso acabe, essa questão da pessoa ter que sair do Brasil para conseguir viver do jiu-jitsu brasileiro. O jiu-jitsu tem que ser encarado como profissão. Então, foque no público que você quer atingir, no público que vai fazer com que você consiga viver do jiu-jitsu. É isso que eu faço aqui na Headstrong e vem dando super certo. Se a pessoa entra em contato contigo e quer escolher uma academia de jiu-jitsu só pelo preço, essa pessoa não faz parte do público que você quer atingir. Então, se você convida ela para assistir uma aula e ela não vai, ou diz que não tem tempo e tudo mais, não tem problema. Ela ficou na primeira peneira. Você não vai perder seu tempo com ela. Mas pode ficar certo que o público que você quer atingir, ele existe. Em qualquer bairro ou em qualquer cidade que você esteja. Mas não é fácil atingi-lo. Eu aqui, na Headstrong, eu uso a estratégia do Instagram, onde eu consigo selecionar o local, o raio de ação, o raio de que o anúncio será divulgado, coloco de 2 a 3 quilômetros aqui do CT, coloco a minha faixa etária lá, a principal que eu coloco é da categoria Master, de 30 a 45 anos mais ou menos, que aí, se eu atingir uma pessoa de 30 a 45 anos, e essa pessoa vir gostar, essa pessoa vai trazer a família dela toda para a academia. E é assim que a Headstrong está tendo total sucesso. Então eu venho aqui compartilhar com vocês essa estratégia e espero que tenha ajudado. E você que está meio sem rumo e que está precisando se associar a uma equipe forte, uma equipe que vem crescendo a cada ano e que pode te assessorar junto à CBJJ e junto à questão do negócio jiu-jitsu, venha fazer parte da Headstrong. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, entre em contato. A Headstrong não cobra a questão de royalties, de franquia, não cobra. Todos que estão juntos da Headstrong estão porque fazem parte da Headstrong, porque gostam de ser Headstrong. Então, a gente vai fazer uma seleção, você vai contar pra gente toda a sua história no jiu-jitsu e a gente vai analisar. E se você se enquadrar aqui no perfil da Headstrong Association, você será nosso representante na sua cidade. Valeu, galera. Forte abraço. Espero ter ajudado. Os